Olá, tenham todos um bom dia em mais esse episódio do Café com o Delegado. Eu sou o Gleison Lima, sou professor, coordenador e delegado de polícia aqui no estado do Paraná. E é uma honra estar com vocês todas as terças e quintas-feiras, cravadinho ali às 7 horas da manhã, para a gente trocar aquela ideia para aqueles que querem de fato aprimorar tanto o estudo para concursos públicos das carreiras policiais, quanto bater um papo sobre vários assuntos envolvendo a própria carreira de delegado, de agente de polícia judiciária, dentre outros. Então, é uma honra estar com vocês aqui, dedicando esse tempinho, são 20 minutos apenas, para a gente bater aquele papo reto, vocês tirarem dúvidas aí sobre carreira, sobre o que é importante para a forma de estudar, para que você de fato saia de uma condição de um mero candidato em concursos públicos, inscrito em concursos públicos, para que você possa avançar e de verdade mesmo passar a concorrer às vagas. Eu sei que concurso público é mais desafiador, mas é necessário que você siga alguns critérios para que você possa avançar em seus concursos. E hoje eu gostaria de bater um papo com você sobre 3 assuntos bem interessantes, bem pegados, aí, bem rapidinho também, para a gente falar sobre hoje as novas tecnologias e o que isso tem impactado nos concursos públicos, por que hoje tem caído questões envolvendo, por exemplo, muita fraude eletrônica, fraude bancária, alguns golpes que são praticados de forma eletrônica. Então é isso que eu quero conectar você a esses estudos. O outro eu gostaria de mostrar para vocês, eu resgatei um material que eu tenho aqui e que eu não sei se, acho que no primeiro episódio, segundo episódio, eu comentei com vocês que quando eu estudava para concurso, para a vontade de ser aprovado em cargo de delegado de polícia, eu acabei escrevendo à mão vários tópicos que eu entendi interessantes. E depois eu fui fazer a contabilidade disso, deu quase 800 páginas, eram feitas mais ou menos nesse estilo aqui, ó. E eu só anotava aquilo que de fato era muito importante. Então hoje eu quero comentar com vocês como eu fazia isso, que eu acho que era um método que eu acabei utilizando e que deu muito certo para mim, porque depois eu revisava ele, tanto para a prova objetiva, quanto para a prova discursiva, quanto para a prova oral. Então, simples papéis que eu fazia isso aqui, ó, eu estudava a lei, estudava a jurisprudência, a doutrina e fazia algum apontamento. Claro que depois teve uma época da loucura, né, que eu cheguei a pregar uma parte disso na parede, ou boa parte disso na parede, mas no final das contas estou aqui. Mas vamos lá, bom dia Luciana, bom dia a todos que estão por aí. Gostaria de desejar não apenas um bom dia, mas um excelente resto de semana. Bom dia Janaína, bom dia Vitória, enfim, bom dia Andrade, N Andrade, bom dia a todos, bom dia a Ari, né, enfim, é muito importante para mim que estar com vocês, como eu já disse, para a gente poder realmente ter esse aprimoramento. E hoje eu quero falar para a gente poder conversar sobre vários assuntos. Vai ter preparação para oficial da PM? Todos os indícios que sim. Qualquer coisa manda um direct para a gente que está tendo uma preparação específica para verificar essa viabilidade, tá bom? Desse curso. Enfim, vamos lá, gente. Bom dia, Bia. Bom dia, Glauber. Bom dia, Karina. Vamos lá. Para a gente poder ganhar tempo também, vamos começar a pensar o que essas novas tecnologias estão trazendo de importância para que a gente possa estudar para concursos públicos. Sabemos que a polícia está com uma nova realidade. Pessoal, tudo evolui. Então, é claro que os concursos públicos vão evoluir e a própria polícia vai evoluir. Como policial, como delegado de polícia, eu preciso utilizar mecanismos, ferramentas, seja, por exemplo, uma perícia com reconhecimento facial, seja, por exemplo, usando a inteligência artificial mesmo para poder a gente agilizar e facilitar o nosso processo de entendimento sobre determinados casos, seja usando, por exemplo, coleta de DNA, que não é uma coisa recente, mas agora tem sido mais reverberada. Então, peritos ainda não. Peritos a gente não está com a pegada de fazer para peritos, são concursos com menos frequência e com menos pontos, tá? Mas enfim, então a inteligência tem sido utilizada para isso, mas aí me chama a atenção que cada vez mais as provas estão trazendo questões que estão envolvendo situações do dia a dia. Por exemplo, pessoal, quando a gente vai lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, e quando a gente vai para a parte dos crimes que são praticados contra crianças e adolescentes, vamos fazer 2 mãos aqui, né? Primeiro são os crimes cometidos contra crianças e adolescentes que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 232 e seguintes, tá? Quando a gente fala assim, e a tal da pedofilia, isso é crime? Pessoal, a pedofilia em si é uma parafilia pela medicina legal. O saudoso Genival Veloso, nem vou tirar ele aqui não, que ele está numa pilha de baixo,
dos meus livros ali, que o Genival é um livrão de medicina legal bem interessante. Vamos lá. A medicina, quando vai se tratar com a pedofilia, ela é uma parafilia. Quando a pessoa expressa a pedofilia, seja porque tira fotos, seja porque grava, seja porque tem atos sexuais com crianças ou adolescentes, nós temos aí a ideia da pedofilia. Claro que o adolescente até 14 anos, né? Porque depois de 14 anos ele tem essa liberdade para ter suas interações aí, caso queira. Enfim, então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo que esses crimes evoluíram. Então, o cara hoje vai lá e armazena no seu dispositivo eletrônico informações, imagens ligadas àquelas fotos que foram tiradas em algum lugar e ele foi lá e armazena dentro do computador dele e aquilo refere-se à criança ou adolescente. Então nós temos aí uma possibilidade de crime envolvendo um reflexo da pedofilia? Sim. Aí nós temos, seja aquele que armazena, seja aquele que compartilha, inclusive tem uma decisão do STJ falando que o armazenamento e o compartilhamento não necessariamente um crime consome o outro. Beleza. Aí a gente está lá dentro dos crimes aí que acabam envolvendo a própria pedofilia em si. Aí já respondo a próxima pergunta ali. Vamos lá. E aí, o que a gente tem que fazer? Poxa, será que isso tem conexão com a internet? Será que tem conexões com crimes modernos? Claro que tem. Porque imagine só, para quem é um pouquinho aí mais antiguinho e não tanto assim, a internet não era essa coisa toda que é hoje. Todo mundo tem internet na palma da mão, todo mundo consegue consultar tudo na palma da mão. Você consegue assistir uma aula e ver um curso na palma da sua mão. Nós estamos falando o que agora, gente? Ao vivo. Então imagine, nós estamos conversando, trabalhando aqui, alguns mandando uma mensagem ou outra, e a gente podendo interagir, e certamente vocês estão em todos os lugares do Brasil e, quiçá, do mundo. Então essa aceleração da internet também trouxe novas modalidades e às vezes até de crimes antigos. Por exemplo, o crime de estelionato. Qual que era a tradição do crime de estelionato? O cara era bom de ideia, conseguia convencer o outro ali passava para essa pessoa aqui uma vantagem, um valor. E nessa situação passou aquela vantagem através do engano, do engodo, da fraude, do ardil, do artifício, e aí conseguiu angariar determinado tipo de patrimônio. Isso a gente tinha o clássico crime de estelionato. Só que a sociedade foi evoluindo e as pessoas começaram a praticar esse crime de qual modalidade? Virtual. Tanto é assim que hoje é das maiores quantidades de registros de crimes está exatamente em estelionato virtual. Ou seja, tivemos que evoluir, aí a evolução trouxe alguns crimes, esses crimes vieram para o direito penal, por exemplo, e esse direito penal trouxe uma ideia clássica aqui, que um crime de estelionato clássico, ele tem uma pena de 1 a 5 anos. Toda vez que eu falo de pena com vocês, dá uma sacada para outras leis. Por exemplo, poxa, uma pena de 1 a 5 anos, o que caberia aqui? O estelionato não tem violência nem grave ameaça. Pena de 1 ano cabe o quê? Pela Lei 9.099 dos Juizados Especiais. Suspensão condicional do processo. Quem tiver dúvida lá, vai dar uma lida lá. Lei 9.099 de 95, artigo 89. Porque vai conseguir ver o que é a suspensão condicional do processo, tá? Beleza. Aí vocês vão pensar assim, mas a fraude eletrônica é a mesma coisa? Não. Porque a fraude eletrônica tem uma pena de 2 até 8 anos. Ah, mas a fraude eletrônica, será que caberia, por exemplo, um acordo de não persecução penal lá do artigo 28A do Código de Processo Penal? Cabe. Então depois vocês vão dar uma lida hoje com para casa, lá no artigo 28, vai digitar Código de Processo Penal, vai abrir, vai ler o artigo 28, só por curiosidade, mas leia e faça as pontuações, não vão perder tempo também. Então hoje, essa quantidade de crimes gerou esse tipo de quantidade também de necessidade de se fazer tipos penais para adequar essa realidade. Outro exemplo, crime de furto na modalidade fraude eletrônica. Ou seja, eu pratico o furto fraudando a pessoa, eu entro no dispositivo da pessoa bancária e consigo dali subtrair uma quantia de valor. Nós temos um furto na modalidade eletrônica. Então vejam que a invasão de dispositivo informático, que inclusive foi uma lei ali vinda, passou a ser chamada de Lei Carolina Dickmann. Pessoal, nessa época, do artigo 154A do Código Penal, outra curiosidade, já falei de 3 coisas hoje, depois dá uma olhadinha, 4, né? Crime de estelionato na modalidade eletrônica, artigo 171, parágrafo 2º-A. Nós falamos do crime de furto eletrônico, artigo 154, parágrafo 4º-A. E nós falamos também da Lei 9.099 de 95, artigo 89, vai lá, anota, deu uma revisão. Falando com um cara que passou em concurso, sabe o que está falando. Tudo que eu ouvia de diferente eu anotava.
Porque eu sabia que aquilo ali faria diferença para mim. E nós falamos aqui, além de suspensão constitucional do processo, do próprio furto, da modalidade do acordo de não persecução penal, do artigo 28 do Código de Processo Penal. Não perca a oportunidade de dar uma lida. Só do que eu falei aqui, nós temos jurisprudência com um papo a tirar. Né? Falei bem interiorando lá das minhas terras mineiras. Bem, enfim, então é isso que você tem que começar a pensar. Poxa, se eu preciso estudar para concurso, eu preciso adotar estratégias. Então uma dessas é pensar, por que a sociedade está evoluindo e a polícia não vai evoluir? E por consequência o examinador não vai ficar de olho nisso e falar assim, puxa vida, está acontecendo muito crime de fraude eletrônica, ou seja, de estelionato eletrônico. Interessante sair uma questão daqui. Claro, se eu fosse examinador, eu pensaria exatamente dessa forma. Eu vou pegar casos que estão reverberados, que estão sendo falados no STF, que estão sendo falados no STJ, que estão sendo falados na mídia. Pense, imagine você agora como examinador. O que você gostaria? De pegar questões que são o quê? Mais palatáveis, mais interessantes? Então é bem razoável que você pegue essas questões, que você possa de fato pensar, toda vez que você vir um caso concreto, pensar como você daria essa solução jurídica. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Eu falo para todas as carreiras policiais. Pessoal, eminentemente, carreira de delegado de polícia vai cair direito. Mas hoje, para quem já está na lida dos concursos aí, sabe muito bem que as carreiras policiais, isso envolve agente, escrivão, a própria polícia militar, todos esses oficiais da polícia militar estão trazendo um tal de noções de direito, que de noções não tem muito mais não. Agora está cobrando efetivamente direito. Eles falam noções lá escrito, mas na hora que você vai ver na prova, é de fato o que você precisa saber em termos de lei, doutrina, jurisprudência. Então, é de fato você ter essa mente aí, tudo bem? Enfim, colega, alguém perguntou se o acesso total dá direito ao extensivo delegado? Isso, dá sim, delegado mais MP. É tudo que está no site, tá? Vamos lá. Tem delegado da PF também, dedicação delta tem delegado da PF. Mas vamos lá, dentro do propósito que eu me coloquei aqui para a gente poder fazer, eu até anotei um ponto aqui que eu não queria deixar passar com vocês, é que eu gostaria de propor um desafio para vocês. Tem gente que me falou e mandou aqui para a gente no direct, depois, manda na hora, às vezes a gente vai responder um pouco depois, falando assim, a dificuldade que eu tenho de estudar lei seca. Eu sei o que é desafiador, o quanto é desafiador estudar lei seca. Deixa eu ver se eu tenho um vadimeco, não tem aqui perto de mim um vadimeco, e eu queria dizer para vocês se colocarem num desafio. Começa a ler lei seca. O primeiro é saber, não leia aleatório, não vai ler bobagem, não vai ler coisa que você não precisa ler para esse momento. Mas se coloque no desafio de ler lei seca. E aí vocês vão falar assim, tá, eu estou dentro do Código Penal. O Código Penal vai do artigo 1º até o artigo 361. E aí? Primeiro eu tenho que saber o que esse Código Penal fala. Eu sei que do artigo 1º ao 120 vai falar de parte geral. Eu sei que do artigo 121 até 361 vai falar de parte especial. Na parte geral do artigo 1º a 120 vai falar de quê? De diversas coisas envolvendo o direito. Mas menos de crime e de pena. Ou seja, coisas gerais do direito penal. Então ali eu vou falar de medida de segurança, eu vou falar de concurso de crimes, eu vou falar de concurso de pessoas, eu vou falar de aplicação da pena, beleza. Mas na outra mão eu vou pegar do 121 até o 359 e o seu último item lá, eu vou falar de crimes e penas. O 361 que tem essa lei, entra em vigor em 1º de janeiro de 1942, que está lá escrito. Tá? Ou seja, nossa, está quase fazendo 100 anos o nosso Código Penal, hein? Apesar da reforma de 84, da parte geral. Então vamos lá, artigo 1º até 120, artigo 121 até 359, suas letras lá. Enfim, e aí, primeiro eu tenho que fechar uma ideia de como estudar isso. Vou estudar a parte geral, vou estudar a parte especial. Pensa que são dois livros diferentes. E aí, você vai começar estudando do artigo 1º até o 12, por exemplo, ali. Só isso. Dá uma lida, vai ter coisa para estudar, tá? Falo só isso, mas dá um tempinho. Estuda, marca. Só que aí você vai lá para o final da parte geral ainda. A parte geral não vai até 120? Você vai estudar do artigo 107 até 120. E o próximo pacote, você vai pegar, por exemplo, do artigo 13 até o artigo 19. E vai lá no finalzinho, vai pegar do artigo 92 até o 106. E por que eu estou falando para vocês pegarem o início e o final da parte geral do Código Penal e adotar isso para todas as leis que vocês forem fazer? Por um motivo muito simples. Já tiveram aquela sensação de que muitas vezes a gente só está estudando o início? E aí você estuda aqui hoje.
aí você fica um tempo sem estudar. Não se deve fazer isso. Estudo é constância. Mas vamos lá, o que você acabou fazendo? Quando você volta, o que você fala? Nossa, esqueci aquilo que eu estudei. Deixa eu voltar a estudar o início de novo. Aí você estuda o início, ou seja, muita iniciativa e menos acabativa, você estuda o início 10 vezes. E nunca consegue avançar para chegar lá na frente. Então a estratégia para mim foi essa. Começava a estudar, apesar de eu ter mantido a constância depois que eu peguei o ritmo, estudei o iniciozinho do Código Penal, da parte geral, e estudava o final da parte geral. E ia avançando até que uma hora eles iam se encontrar. Ah, mas vai perder a ideia, a regularidade. Para com isso. As matérias são muitas vezes muito diferentes. Tratar de extinção da punibilidade não tem nada a ver com que, embora esteja na parte geral, na parte final da parte geral do Código Penal, não tem nada a ver com territorialidade, extraterritorialidade que está na parte inicial. Então dá para trabalhar assim? Dá. Quando eu trabalho no homicídio, por exemplo, no início ali dos crimes contra a pessoa, isso não tem nada a ver com os crimes contra a administração pública que estão lá no final. Então, sacaram como seria interessante criar novos mecanismos para que você possa, de repente, fechar o seu código, a sua lei seca, e estudar de uma maneira extremamente mais eficaz. Serviu para mim, então, sempre que eu falo assim, olha, gente, eu não sou o dono da razão, tá? De maneira nenhuma, mas eu sei que eu tive que estudar e trabalhar ao mesmo tempo e passar em concurso de alta performance nessa pegada. Então, eu estou passando o meu exemplo que fiz desse jeito, exatamente para que você pense assim, tá, minha realidade pode ser outra, então eu vou me adaptar à minha realidade. Isso tudo certo. Se adapte à sua, mas vai pegando as dicas para que, vamos que essa dica que eu acabei de passar para você, preste para você. E vai ser bacana, porque eu tenho certeza que se ela prestar para você, você vai conseguir evoluir nos seus estudos. Então, fica essa dica para você mesmo. Então, como eu sempre falo, gente, leia os estudantes da STJ, STF, dê lá uma lida no informativo, e eles até hoje, essa semana, eu fico com vontade de esganar eles ainda não soltaram os informativos de STJ, STF, a gente acaba viciando nisso, vontade de ler, ver o que aconteceu dentro dos julgados ali que foram publicados no informativo. Eles não publicaram, geralmente agora o STF publica na segunda-feira e o STJ publica na terça-feira. Nenhum dos dois publicaram, para minha alegria. O STF não publicou ontem, deixa eu abrir aqui. Não publicou ontem. O STJ espera-se que publica hoje. A minha expectativa aqui que ele publica hoje. Claro que hoje é a data dele, né? A minha ansiedade mesmo, tentando ser curado. Enfim, pessoal, e para a gente fechar aqui com chave de ouro, como já falei hoje, de dica, de caso prático, como é que a polícia está trabalhando com a solução de alguns tipos de crimes, o uso de tecnologias, como que isso está trazendo para a nossa realidade hoje, né? Porque a gente está vendo que está tendo muitas questões de prova estão caindo. Eu fico olhando para baixo, eu fico vendo o que vocês estão escrevendo, porque vai que eu passo uma pergunta batida, e esse é o momento, essa partezinha da manhã, para a gente estudar, né? Previsão de lançar o curso, vamos lançar, CFO, PMMG, mas eu vou ter que avaliar lá com o curso, e é bom mandar um direct para a gente pegar datas certinhas, né? Mas se vai ser lançada, vai. Vamos lá. Para mim está funcionando isso, acredito que seja feita a forma de estudar a lei seca, né? A gente precisa lembrar que a memória acaba voltando quando vê a questão não objetiva, direcionamento das alternativas, com certeza. Com certeza, gente, a gente vê ali a prova, quando você estuda de maneira séria, principalmente se você anota, é um outro patamar. E aí eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é uma das minhas folhas. Eu ainda tenho vontade de publicar para vocês aí, um por uma, ou bloco por bloco, quando eu consegui organizar isso aqui. São mais de 800 páginas que eu utilizei para as minhas preparações. O resultado foi muito formidável, foram as aprovações de concurso e alta performance. Eu acho que é isso que a gente acaba tendo que fazer, né? E aqui, nesse caso, eu escrevi sobre lei de crimes hediondos. Então veja que aqui eu escrevia crimes hediondos, colocava lei, e um detalhe, que toda vez que eu colocava a lei, eu colocava o artigo da Constituição Federal que falava dos crimes hediondos, porque a Constituição Federal fala que vai se reprimir os crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondos, que é tráfico, tortura e terrorismo, que são os 3 T's, né? E eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Estava escrito aqui na Constituição Federal e eu colocava ele escrito de uma maneira interpretada aqui. E aí eu já colocava qual é o critério utilizado no Brasil para definir crime hediondo. Nós temos o critério legal, nós temos o critério judicial e nós temos o critério misto. E quando eu vou na Lei 8.072, então vai mais uma lei para vocês. Estou dando para casa para vocês hoje, hein? Tem que ler a NPP,
Acordo de não persecução penal, artigo 28A do Código de Processo Penal. Vamos ler sobre suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, tá? Nós vamos começar a trabalhar um pouco de lei seca. Você vai lá ver o início, o final, isso é muito importante, muito interessante. E eu gostaria de finalizar falando, olha, pessoal, faça isso aqui. Porque nesse critério que a gente usa no Brasil, por exemplo, só de crime hediondo, isso aqui é uma página de 800 que eu tenho. Essa página, trabalhando de crimes hediondos, eu pude definir o que é crime hediondo pelo critério legal. É o que a lei fala. A Lei 8.072, ela fala quais são os crimes que ela considera hediondo. Então, para casa, leia a Lei 8.072, pequenininha, mas de grande carga para você estudar. Porque ele tem várias coisas que você vai querer, naturalmente, ir lá para os crimes e dar uma lida neles. Tá? Então, não deixem de estudar de uma maneira coordenada. É um critério judicial? Não, porque crime hediondo não é definido pelo juiz. O juiz vai olhar o caso e vai falar assim, isso é o crime tal, esse crime tem que estar na Lei 8.072. Se não tiver, não é crime hediondo. Então, nosso critério é o judicial. Nosso critério é o critério legal, é definido pela lei. O critério judicial a gente não utiliza no Brasil. E o critério misto, que seria uma lei que trouxesse um pouco desses crimes falando, que são considerados crimes hediondos, e o juiz falava que ele poderia completar quando ele entender pelo caso concreto. Nós também não utilizamos. Ou seja, só nessa folhinha, na metade dela, escrito em caixa altíssima, para você ver o tamanho, uma folha A4, olha o tamanho que eu usava. Eu consegui falar o que era crime hediondo, falei do dispositivo, falei da lei, falei onde que está isso na Constituição Federal, falei que é inafiançável e insuscetível de graça e anistia, tá? Cuidado, ele não é imprescritível. E aí também eu falei que qual é o critério utilizado no Brasil para definir o que seria ou não crime hediondo. Veja, numa folha de A4. Então, se serve de dica para vocês, esse episódio de hoje eu vejo ele como um dos mais interessantes para a gente trabalhar, porque a gente pode falar de dicas muito práticas aqui e de uma realidade também da polícia com a modernidade e com a conexão com concursos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham tido uma excelente conversa aqui que a gente teve, né? É sempre uma conversa agradável estar com vocês aqui às 7 horas da manhã, toda terça e quinta. Quinta-feira a gente vai se ver novamente. Vou trazer mais novidades, vou trazer mais informações de coisa que eu escrevi, tá? Na época dos meus concursos. E também vamos falar de assuntos mais interessantes cada vez mais para aprimorar você rumo à sua aprovação. Grande abraço para vocês com esse mais um episódio de Café com o Delegado e a gente certamente se encontra na quinta-feira. Ficou alguma dúvida? Manda direto para o nosso direct. Abraço, gente!